Show? Voltamos. Deixar a imagem daquele jeito mais próximo, tá, Wanderson? Mais próximo possível aí, desde que pegue aqui a projeção atrás, ok? Colocar do jeito que passe a projeção. Apaga essas luzes aqui do palco para mim, por favor, para melhorar a projeção. Glória a Deus. Bom, vamos então para o momento agora da palavra. Deus, ele... Como eu falei para vocês aqui logo quando a gente chegou, quando eu cheguei aqui, falei que nós estamos recomeçando, nós estamos voltando, né, com as nossas programações aqui do nosso prédio, dos nossos cultos presenciais. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre recomeçar, né? Então, o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês, pode soltar aí, Wanderson. O tema da mensagem de hoje é recomeçar de novo. Amém? Os bons de português aí, o pessoal que é um pouquinho mais chato assim como eu, vão já falar, pastor, tá redundante essa sua frase aí. Porque se é recomeçar, né? Recomeçar e começar de novo. Então, mas é proposital a forma como eu coloquei aí, tá bom? Então, recomeçar de novo. E por que isso? Vamos lá. Antes eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, versículos 15 ao 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Ok. Está projetado aí. Você que encontrou na sua casa aí pode segurar aí. Se for caso, você anota. Você marca na sua Bíblia aí, puxa uma setinha naquilo que Deus for ministrar no seu coração, mas também está projetado aí, tá bom? E a palavra do Senhor diz da seguinte forma: Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos 2 lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus. E a escritura era obra de Deus, gravada sobre as placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem lamento de derrota. Todavia, ouço o som das canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez na Tua presença nós estamos aqui, Senhor Deus, te agradecemos pela leitura dessa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela ministração dessa palavra aos nossos corações. Fala com cada um, Deus, cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ministra, Pai, fala conosco. Derrama sobre nós aquilo que o Senhor tem para ministrar. Que nós saiamos daqui nessa noite muito melhor do que como nós chegamos e que possamos, Senhor Deus, voltar para as nossas casas edificados e certos, Senhor Deus, de uma posição, de uma restauração, de um reposicionamento, Senhor Deus, não apenas nas coisas que diz respeito às nossas vidas em casa, não apenas respeito às coisas que estão aqui a nós confiadas na igreja, mas principalmente o nosso reposicionamento em relação ao Senhor, ao nosso relacionamento contigo e às coisas que o Senhor nos confiou. Nos abençoe, Deus. Ministra a Tua palavra. É o que eu te peço, agradecido no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, a vida cristã é uma vida de novos começos. Sempre. Amém ou não amém? É uma vida de novos começos, primeiro porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que estamos começando de novo aquilo que nós já havíamos começado quando nós nascemos. O fato de nós entregarmos a nossa vida a Jesus não tem a ver com o fato de nós estarmos frequentando uma igreja ou não. Não tem a ver com o fato de nossos familiares serem cristãos ou não.
O fato de eu ser pastor, de eu ser cristão, de eu ser crente em Jesus, não quer dizer que o João, meu filho, também seja. Não é porque ele nos acompanha à igreja que ele é. Não é porque ele acompanha as coisas que nós fazemos na igreja, porque eu sou crente, a Roberta é crente, que o João vai ser. O João, ele se torna crente quando ele entende que ele é pecador, precisa se arrepender e entregar sua vida para Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele já tomou essa decisão, aleluia. Então o João, quando ele aceitou Jesus, por mais que a vida dele seja precoce, por mais que ele seja tão pequeno, e não tenha praticado, vamos dizer aí, coisas que talvez nós, na nossa vida mais adulta, adolescência, nós tendemos a praticar, mas a partir do momento que ele entendeu isso, a partir do momento que ele se compreendeu o pecador, entregou sua vida para Jesus, ele passa a ter uma vida de novo começo. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa dizer? Que naquele momento Deus está restaurando a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, e está nos dando uma nova oportunidade de começar certo, de começar com o Senhor. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 também diz assim, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque até antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, havia um peso de condenação sobre nós, por causa dos nossos pecados, não obstante nós não saibamos o que talvez antes de conhecer Jesus, aquilo podia representar, aquilo poderia significar para nós. Quando nós tomamos a consciência de Jesus em nossa vida, nós entendemos que havia uma condenação sobre nós e a partir daquele momento é tudo novo. Deus restaura a nossa vida, Ele traz o novo dele para nós. Amém? Então esse é um novo começo. Esse é um novo começo. E Deus, Ele é expert em trazer novos começos. Mas eu não vou falar especificamente desse momento em que nós começamos de novo. O que eu quero falar hoje é de quando nós já passamos por isso aqui, nós já começamos de novo, mas na nossa caminhada cristã, nós fazemos coisas, praticamos, falamos, coisas que muitas vezes fazem com que nós nos distanciemos novamente de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre começar de novo. É recomeçar de novo. Você já começou de novo quando você entregou sua vida para Jesus. Mas na sua caminhada aconteceram coisas que você se distanciou e você precisa recomeçar de novo. Nós não temos dificuldade de compreender isso na nossa vida pessoal, na vida da pessoa que acabou de entregar sua vida para Jesus. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Mas a pergunta que fica é, como fazer quando alguém que já entregou a sua vida a Jesus, que começou de novo, precisa recomeçar de novo? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. E dentro desse texto que nós lemos aqui, nós podemos perceber que Moisés, antes de descer do monte, é o trecho que precede essa parte que eu li para vocês. Mas se vocês lerem um pouquinho antes, aí vocês vão ver o que acontece, o diálogo entre Moisés e Deus. Moisés já está no monte. Moisés já passou por esse tempo lá no monte. Já passou 40 dias no monte, ouvindo tudo que Deus tinha para falar, já tinha recebido as pedras da lei. Mas Deus fala para Moisés, olha, volta porque esse povo aí já se corrompeu de novo. Não se passaram tantos dias e eles novamente eles fabricaram um ídolo e estão adorando esse ídolo. Moisés, eu não sei, Moisés, eu não vou mais deixar esse povo continuar não. Eu vou acabar com esse povo e vou permitir que você dê um novo começo para a minha descendência, para o meu povo. Deus, nesse momento, ele queria acabar com o povo que ele tinha selecionado, que ele tinha escolhido para ele, o povo que ele tinha tirado do Egito. A descendência de Abraão, aquela nação que ele tinha dado. E é justamente esse argumento que Moisés usa para Deus não eliminar o povo da terra. Porque naquele momento Deus queria fazer isso. E queria recomeçar as coisas por meio de Moisés. Moisés então fala, não Senhor, calma, porque poxa, como é que vai ser isso aí? O Senhor já tirou esse povo do Egito, como é que vai ficar essa descendência aí? O Senhor que já havia prometido lá para Abraão, para Isaac, Jacó, que essa descendência seria próspera, seria grande sobre a terra. Não faz isso não, Deus.
E Moisés, antes de descer, ele conversa com Deus e aplaca a ira divina contra o povo. Mas no momento em que ele chega no arraial, aí é que ele vê realmente a bagaceira que estava acontecendo. Porque até aquele momento ali ele deve ter pensado, não, Deus está falando aí que o povo se corrompeu de novo, mas não deve ser nada muito sério não, vou chegar lá, vai dar tudo certo. Mas quando Moisés chega, a palavra de Deus diz que estava lá o bezerro e eles estavam dançando. E eles vinham de um povo totalmente corrompido, idólatra, um povo que adorava muitos deuses, tinha muitos deuses em que eles atribuíam o seu culto, em que eles sacrificavam. E isso para Deus é abominável. E quando Moisés viu aquilo, ele falou, não é possível. Porque em muitos desses rituais que eles praticavam, existia a prática de orgias sexuais. Durante a prática do ritual acontecia muitas coisas, não eram apenas danças. Então eu tenho certeza que quando Moisés viu isso, ele não viu apenas o bezerro lá e eles fazendo assim para o bezerro, não. Tinha dança, tinha práticas promíscuas. E Moisés então se revoltou. O mesmo Moisés que tinha falado com Deus, Deus, segura a tua onda aí, olha, não faz isso com o povo não. Segura um pouco e seja paciente. Ele mesmo, Moisés, ele não aguenta. Ele pega as tábuas, as pedras em que Deus havia escrito com o próprio dedo. Vocês acabaram de ler aqui, falou, Deus com o seu próprio dedo escreveu as tábuas, as pedras da lei. Moisés pega aquilo lá e ó, quebra tudo. Quebra tudo. Ele diz, para mim realmente já deu, Deus, eu não quero mais. Faça o que quiser com este povo, porque para mim não dá mesmo. Eu não consigo carregar esse povo desse jeito, não. O mesmo Moisés que antes era para Deus não desistir do povo, e ao ver aquilo, ele mesmo desiste. Então perceba que Moisés, ele é como nós. Moisés, ele é falho como nós. Moisés, ele oscila como a gente. Moisés, ele é pecador, ele é como nós. E aqui, nisso que Moisés fez, nós podemos enxergar duas atitudes que nos traz muito aprendizado. A palavra de Deus diz, dessas duas atitudes, que a primeira atitude de Moisés foi que ele quebra as pedras da lei. Pastor, isso é óbvio, nós acabamos de ler, sim. Mas o que está por trás disso? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar disso? Queridos, a definição bíblica de pecado é o quê? É a quebra da lei. A definição bíblica de pecado é que quando você transgride uma lei de Deus, algo que Deus colocou para você não fazer e você faz, algo que Deus colocou para você fazer e você não faz, isso é pecado. Amém ou não amém? Isso é pecado. Pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. Então no momento em que Moisés ele quebra a lei, ele é a figura de alguém que pecou e quebrou a lei de Deus. Nisso, Moisés está figurando de fato ali que ele quebrou a lei de Deus. A representação figurativa da quebra das pedras é a representação de que Moisés pecou contra Deus. E da mesma forma nós pecamos contra Deus quando nós quebramos a lei de Deus. Essa é uma definição bíblica do que aconteceu. E pela ótica natural, nós podemos perceber que dentro daquilo, tudo que Moisés havia feito, a quebra propriamente dita daquelas pedras, era algo de uma noção assim, inestimável aos olhos naturais. Porque aquelas pedras, vocês imaginem que o valor arqueológico, o valor que aquelas pedras teriam hoje, se elas não tivessem sido quebradas, imagina o valor que esse material teria, até para um ateu que não acredita em Deus. Uma pedra como essa, se ela ainda existisse, ela teria um valor que transbordaria em importância, em valor, em significação, o que, por exemplo, representa hoje Mona Lisa no Louvre. Teria um valor inestimável para a história. Percebam que elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Deus, ele escreveu na terra por 3 vezes. Não sei se você já percebeu isso. As 3 vezes que Deus escreveu sobre a terra. A primeira vez que Deus escreveu sobre a terra foi aqui.
foi quando ele escreveu a lei. A segunda vez que Deus escreveu sobre a terra foi quando lá no livro de Daniel diz que ele lá no... Não lembro agora se era Nabucodonosor, acredito que sim. Ou era Ciro, não lembro. Ele escreve Ele faz uma escritura na parede da sala do rei. E a terceira vez em que Deus escreve na terra é quando Jesus, ele está ajoelhado e ele está escrevendo enquanto trazem a mulher que havia sido pega em adultério. A primeira vez que Deus escreve na terra, ele está trazendo a sua lei, a sua aliança. A segunda vez que Deus escreve na terra, ele está trazendo um juízo. E a quarta e a terceira vez que Deus escreve na terra, ele está trazendo misericórdia, ele está trazendo graça. Mas isso é tema para uma outra mensagem. Então, o fato dessas pedras terem sido escritas pelo próprio dedo de Deus já teria por si só um valor inestimável. E nisso nós precisamos entender que, naturalmente falando, por si só essas pedras já teriam muito valor. Mas pela ótica espiritual, a quebra dessas pedras é uma quebra do símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Aquelas pedras representavam, simbolizavam uma aliança que Deus tinha feito com aquele povo escolhido. Deus não fez uma aliança com o primeiro povo que surgiu da terra. Muitos, milhares de anos se passaram, até que de Adão, de onde surgiu os primeiros seres humanos, até Abraão, quando ele retirou lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e trouxe para Canaã. Nesse íntere, houveram muitas pessoas sobre a terra. Muitos povos já haviam se estabelecido, inclusive naquela região onde Abraão estava situado. Mas ele decidiu escolher aquele homem. E por aquele homem ele começou a sua descendência. Ele começou o seu povo escolhido. Por meio de Abraão surgiu o povo de Israel. Então, quando Deus tira o povo do Egito, tira da opressão do Egito, e traz e conduz o seu povo para essa nova terra, a terra que manda leite e mel, a terra que ele já havia prometido para Abraão lá atrás, Deus faz uma aliança. Ele fala, olha, isso aqui representa uma aliança que eu estou fazendo com você. Isso tinha um valor, pela ótica espiritual, muito grande. Moisés, diante de tudo isso que ele fez, eu acredito que vocês também pensariam. Vocês acham que Moisés mereceria uma punição após quebrar a lei de Deus? Como consequência do pecado? Eu entendo que sim. Como consequência da atitude dele, ele deveria ser punido, sim. Da mesma forma que Arão mereceria a punição por ter permitido a construção daquele ídolo. Você acha que Arão mereceria a punição após construir aquele ídolo? Você acha que Davi, por exemplo, também mereceria uma punição após adulterar com Batseba e matar Urias? Você acha que Pedro mereceria uma punição após negar Jesus por 3 vezes, aquele com quem ele andou, e a quem poucas horas antes ele disse, Senhor, se levarem o Senhor para a morte, eu irei contigo. Vocês acham que esses homens mereceriam punição? Eu acho que sim. E graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus que não sou eu quem determina isso. Quem determina é o próprio Deus. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem. Mais uma vez, nós vemos a mão de Deus sendo pacífica sobre os seus filhos. E acontece assim até hoje. Uma segunda atitude de Moisés, a primeira foi a quebra da lei, e uma segunda atitude de Moisés que nós vemos aí, é que Moisés aborta a missão que Deus lhe havia entregado. Moisés ele foi chamado para liderar um povo. Moisés foi chamado para conduzir um povo. E naquele momento, quando ele quebra as pedras da lei, ele está falando, não é Deus, olha, para mim já deu, eu não consigo mais, se vira com esse povo aí. Eu não quero mais saber. Era essa mensagem que Moisés estava passando para Deus quando ele quebra as pedras. Mais uma vez, numa mesma circunstância, Moisés pisa na bola com Deus, na sua atitude de quebrar as pedras também está dizendo que desiste de continuar o ministério que o Senhor lhe confiara. Depois dessa, o que você faria com Moisés? Ainda bem que eu não sou Deus. Porque depois disso, queridos, eu não teria mais deixado Moisés continuar, não.
Fala, não, é assim que você quer? Então tá bom, então sai fora, eu não vou mais deixar que você continue levando meu povo, não, vou arrumar outra pessoa, ou eu mesmo vou fazer esse serviço aí. Sabe aquele negócio assim, se você quer bem feito, faça você mesmo? Se fosse eu no lugar de Deus, eu teria feito isso, mas ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu não sou Deus, porque Deus é um Deus de novas oportunidades. Amém ou não amém? Deus é um Deus de novas oportunidades. Nós estamos começando hoje novamente, queridos, o nosso culto presencial. E eu creio que Deus ele tem uma nova oportunidade para mim e para você. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, que você tenha pisado na bola com Deus, tenha sido uma quebra de lei, um pecado, tenha sido uma atitude, um aborto de missão que Deus entregou na sua mão, eu quero te fazer esse convite, eu quero te fazer esse chamado, para que nesse momento, nessa noite, nesse dia, você se reposicione diante de Deus e reassuma aquilo que Deus entregou para você. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de nova oportunidade. Um pouco mais à frente, no livro de Êxodo, também no capítulo 34, Deus dá uma nova oportunidade para Moisés. Mesmo depois de pecar, mesmo depois de desistir do ministério, Deus oferece a Moisés uma oportunidade de começar de novo. Deus fala a Moisés, vai filho. Eu entendo tudo que você sentiu, tudo que você passou naquela hora. Eu entendi o que passou no seu coração, mas eu quero te chamar de novo. Vai. Essa, queridos, que eu quero dar para vocês hoje é uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo. Eu quero que você saia daqui com o seu ânimo restaurado. Eu quero que você saia daqui com a sua fé restaurada. Eu quero que você saia daqui pensando, eu vou voltar, eu quero recomeçar, eu quero fazer tudo de novo, porque o Senhor tem muita coisa para mim e eu não quero abandonar, desperdiçar aquilo que Ele entregou nas minhas mãos, não quero. Deus é um Deus de novas oportunidades, de novos começos. Amém ou não amém? Mas para que isso aconteça, para que você se reposicione, para que Deus restaure e te faça recomeçar de novo, nós precisamos tomar algumas posturas. Que posturas são essas? Vamos lá. Em Êxodo 34, Êxodo 34 nos deixa claro alguns princípios que precisamos adotar para aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá várias oportunidades, nós precisamos aproveitá-las. Nós precisamos entender as oportunidades que Deus tem colocado na nossa vida, nós precisamos, abraçar isso. Vamos parar, queridos, de se acomodar, de colocar nas circunstâncias da vida, nas situações que têm acontecido, uma responsabilidade que não cabe às circunstâncias assumirem. A responsabilidade sempre é nossa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que tudo o que foi escrito na palavra, para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que aconteceu, os erros, que nós podemos ver nesses grandes homens, seja Moisés, seja Arão, seja Davi, seja Pedro, sejam tantos outros que cometeram erros. Esses erros servem para nos mostrar, para nos ensinar, para nos advertir que isso a gente não pode voltar a fazer. Existe um provérbio chinês que diz que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas sábio o que aprende com os erros dos outros. É muito melhor você aprender com os erros que os outros cometeram para você não cometer do que você cometê-los e aprender com eles. É bom você cometer os erros para aprender? Mas muito melhor é você aprender com os erros que os outros já cometeram no seu lugar. Se você sabe que a pessoa errou, para que você vai errar de novo? Para que você vai fazer aquilo outra vez? Não tem necessidade. Não precisa. Então Deus ele quer nos mostrar que Ele tem interesse em nos dar umas novas oportunidades. Mas nós precisamos saber como proceder nesses casos. E que lições nós aprendemos com isso aí. Primeira lição que nós podemos aprender é que nós temos que assumir a responsabilidade. Amém ou não amém? Quando nós cometemos erros, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Lá em Êxodo 34, versículo 1, nós vamos ler novamente essa parte aqui, diz assim, essa parte do versículo 34 nós não lemos, né? Mas no Êxodo 34, versículo 1 diz assim, então Yahvé solicita a Moisés, corta 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas. Que tábuas? Que quebrastes. Olha só
Olha o que Deus está falando aqui. Eu escreverei as mesmas palavras que te escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Quando Deus fala isso aqui, Deus não está falando por acaso. É porque Deus está mostrando para Moisés o que ele fez. Ele está mostrando, Moisés, olha, eu entreguei essas tábuas para você, mas você quebrou. Assuma a responsabilidade do que você fez. Quando Deus fala isso, Ele está falando para Moisés que ele precisa assumir essa responsabilidade. E a premissa de toda restauração de Deus começa com o reconhecimento dos nossos erros. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. Nós precisamos reconhecer que nós pecamos. Sabe, quando eu falo de reconhecimento de pecado, não é você chegar para Deus assim, à noite, e falar, Deus, perdoa todas as minhas infinidades de pecado, todas as minhas multidões de pecado. Não é assim. Você precisa dar nome. Você precisa reconhecer todos eles. Você precisa reconhecer aquele pecado que você praticou de manhã, de tarde, à noite, e dar nome a eles. Porque muitas vezes nós temos a mania de pecar no atacado, de pecar no varejo e pedir perdão no atacado. É ou não é? Eu peco hoje aqui, pequei no varejo. Pequei daqui a pouquinho, pequei no varejo. À noite pequei de novo, pequei no varejo. Mas chegar no final da noite lá, Deus apaga todos os meus pecados. Aí você quer no atacado. Não é assim. Você precisa dar nomes. Nominar cada erro, cada pecado que você praticou contra Deus. Reconhecer. Você precisa reconhecer os seus erros para que Deus comece uma restauração na sua vida. Olha o que Marcos capítulo 9, versículo 12 diz. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou, não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está fazendo uma analogia do médico e do enfermo. Quando Jesus ele chega e fala para aquelas pessoas lá, olha, não são os sãos que precisam de médicos, e sim os enfermos. Ele não está querendo dizer que existe uma categoria de pessoa que é sã, que é pura, que é santa, e uma outra categoria de pessoas que é suja, que é impura, que é pecadora. Não. Nós entendemos que todos nós somos pecadores, porque a palavra de Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. O que Jesus está querendo falar aqui, numa analogia, dentro dessa situação que estava acontecendo ali, é de que existem pessoas que não se reconhecem enfermas. Existe uma classe de pessoas que se coloca acima das outras e acha que ela é o suprassumo da criação e que elas são perfeitas. E que elas não têm necessidade de restauração. Elas não se reconhecem pecadoras, elas não se reconhecem equivocadas, erradas nas suas atitudes. E por isso é dessas pessoas que Deus está falando. Olha, vocês estão sãos, vocês são sarados, vocês não precisam de restauração. Não foi para vocês que eu vim. Eu vim para esses. Eu vim para esses que se reconhecem pecadores. Eu vim para esses que sabem que precisam de mim. Eu vim para esses que entendem que as suas atitudes são atitudes que desagradam a Deus. É para essas pessoas que eu vim. Isso não tem a ver com posição social, isso não tem a ver com posição eclesiástica, isso não tem a ver com posição política. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele não colocou uma parede assim que dividiu o povo e dividiu os sacerdotes. Se tivesse algum sacerdote, como houveram alguns sacerdotes, Jairo, por exemplo, Jairo ele era o líder de uma das sinagogas. Mas ele foi na presença de Deus, ele clamou, ele se prostrou, ele abriu mão do seu título de líder de sinagoga, ele foi diante de Deus e falou, Senhor, é só o Senhor que pode restaurar a vida da minha filha. Jesus não abriu mão quando ele viu um sacerdote, um homem que era responsável por uma sinagoga, se prostrar diante dele. Jesus, ele se contristou, e ele foi, e ele abençoou, e ele efetuou um milagre na vida daquele homem. Mas o que Jesus estava falando era, existem pessoas que se acham melhores do que as outras. Para essas, não tem remédio. Eu não sou remédio para essas pessoas, eu sou o remédio para aquelas que se assumem enfermas. Existem pessoas assim. Pessoas que muitas vezes, eu estou falando de forma natural mesmo. A pessoa está ali, está mal, está doente, mas não dá o braço a torcer, não quer ir no médico, não quer de jeito, não tem como o médico alcançar uma pessoa que mesmo estando doente, ela não se reconhece doente. Meu pai, que se foi há poucos dias, ele, até poucos dias atrás, antes dele entrar para a casa de recuperação, ele não se reconhecia alcoólatra. Não, quando eu quiser parar, eu paro.
Já bebia há mais de 50 anos. Enquanto ele não assumiu a responsabilidade de que ele precisava de ajuda, de que ele era enfermo, de que ele era doente, ele não se curou. Essa é a analogia que Jesus está falando. Por isso, queridos, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, quando João começa a pregar lá, arrependei-vos e credes no Evangelho. É uma premissa, o arrependimento é uma premissa de que nós precisamos tomar na nossa vida para recebermos a restauração de Deus. Arrepender é pré-requisito. Arrepender é pré-requisito. Isaías, ele é um exemplo, ele se reconhece pecador e só depois ele é purificado. Ó Senhor, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele se reconheceu pecador, quando ele se reconheceu impuro, Deus foi lá e levou um anjo, pegou uma brasa lá e colocou na boca dele e purificou ele. Mas só depois que ele se reconheceu. Quando ele reconheceu aquilo que ele era. O homem, ele tem a tendência de transferir, de colocar a responsabilidade em outras pessoas. Nós temos esse exemplo lá que começou com Adão. O homem pecou. O homem pecou. Deus chega no Éden. Adão, cadê você, meu filho? E não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia. Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que Adão estava escondido atrás de uma árvore, de uma moita, provavelmente. Mas quando Deus pergunta, Adão, cadê você? Ele não está perguntando geograficamente onde ele estava. Ele está falando, Adão, onde está teu coração? O que você fez com aquilo que eu entreguei para você, que é a minha presença? Fala para mim, o que aconteceu? Porque eu ainda creio, queridos, que se Adão tivesse se reposicionado, se ele tivesse falado, Deus, olha, me perdoa, pisei na bola com o Senhor. Eu acredito que Deus tinha perdoado. Deus tinha restaurado. Mas o que Adão fez? Senhor, porque o Senhor estava chegando aí e eu me escondi porque eu estava nu. E quem te veio saber que você estava nu, Adão? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que para você não comer? O que Adão responde para Deus? Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi que me deu do fruto para eu comer. Nós temos a tendência de transferir a responsabilidade daquilo que nós fizemos. Daquilo que nós deixamos de fazer. E nós transferimos responsabilidades não só para pessoas. Nós transferimos responsabilidades para as pessoas. Nós transferimos responsabilidades para as coisas. Pastor, não deu para ir para a igreja porque, sei lá, meu carro quebrou. Moro 2 ruas da igreja, mas não vem porque o carro quebrou. Pastor, eu não fui porque tá tão difícil esses dias aí, né? Prefiro ficar em casa. E de fato, eu não estou falando que quem está em casa está errado, não. Se você está em casa, você que está em casa nos acompanhando, você tem algum motivo, porque talvez você seja parte do grupo de risco, ou tem alguém na sua casa que faça parte do grupo de risco, continue na sua casa. Mas existem pessoas, queridos, que não vêm porque não quer. Porque se acomodou, se acostumou com isso, e fez disso, na verdade, um dos melhores pretextos para justamente não vir mais para a igreja. A pessoa passa a semana toda indo para o trabalho, vai na padaria, vai na farmácia, vai no mercado, vai no posto de gasolina. A pessoa vai para tudo quanto é lugar, mas na hora de vir para a igreja falar, pastor, eu não vou porque eu preciso me cuidar. Hoje, a igreja é muito mais segura do que qualquer um desses lugares aí. É muito mais seguro. Nós passamos aqui, a manhã quase toda aqui limpamos todas as cadeiras, cadeira por cadeira, piso, janela, porta, tudo, nós limpamos tudo. Olha só, está todo mundo separadinho aqui, só está junto aqui quem é da mesma família. Então se você está em casa, está com algum receio, pode vir, querido. Pode vir. O vírus não vai te pegar aqui não, em nome de Jesus. Mas nós temos a tendência de transferir a responsabilidade daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para coisas, circunstâncias ou pessoas. O Éden é um exemplo disso. Segunda lição que nós tiramos dessa situação com Moisés. Vamos lá, de novo. Êxodo 34, versículo 1. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras. Sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Queridos, quando nós queremos nos reposicionar, recomeçar com Deus, uma nova oportunidade, nós precisamos entender que a saga começa novamente. Nós precisamos voltar lá do começo.
A grande questão é que muitas pessoas querem se recomeçar, se reposicionar de onde acha que deveria estar. Muitas vezes, eu já vi isso acontecer. Pessoas que tinham alguma coisa, algum cargo, alguma coisa que faziam na igreja, um líder de célula, de PG, alguma coisa, a pessoa desanima, afasta, e depois ela quer voltar e já quer voltar por cima. Ah, pastor, estou aí, estou de volta, posso liderar, posso tocar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, filho. Não, o negócio agora, você tem que começar de novo, você está voltando. Vai lá, classe de novos membros, vamos recomeçar, vamos passar por tudo. E muitas vezes as pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. Sabe, eu achei muito legal a postura de uma pessoa que está entrando na nossa igreja. Eu não vou falar o nome porque eu não conversei nada sobre isso com ela. Mas ela chegou para mim assim e falou: pastor, eu estou entrando na igreja, eu toco, eu participava do ministério de louvor da minha igreja e tal. Eu estou aqui na igreja começando com vocês e eu quero saber se eu já posso, como é que é, eu posso tocar no louvor e tal. Eu falei: filho, aqui a gente agora tem um procedimento que é um pouquinho diferente. Você vai voltar, você vai passar pela classe de novos membros, sabe? Depois que você for recebido novamente pela igreja e tudo, aí você vai conversar com o nosso líder de louvor, vai conversar com ele, vai passar por um tempo ali de adaptação no ministério, para depois você começar a tocar. Não, pastor, beleza, eu quero fazer. Fizemos aí a classe de novos membros e não perdeu uma aula. Não perdeu uma aula. Sabe? Muitas vezes as pessoas não querem passar por isso. Moisés, ele voltou, ele passou novos 40 dias sem comer e sem beber. A palavra de Deus diz que ele passou 40 dias sem comer e sem beber. E aí ele volta daquele jeito lá, o povo daquele jeito lá, Deus falou: volta de novo. Eu não sei se Moisés comeu nesse tempo que ele desceu, se ele bebeu nesse tempo que ele desceu, mas a palavra de Deus diz que ele voltou, a palavra não diz que ele comeu ou bebeu, então eu acredito que Moisés ele tenha passado 80 dias direto, ó. Então são novos 40 dias sem comer e sem beber, são novos 40 dias ouvindo novamente as mesmas coisas de Deus. Voltar ao início onde caiu e começar os mesmos estágios que foram quebrados. Moisés fez isso. Ele quebrou a lei de Deus, ele se revoltou contra a missão que Deus tinha dado, Deus chama ele de volta, ele começa tudo de novo. Então, queridos, o que a gente aprende com isso? Que não dá para começar de novo, sem voltar atrás e sem assumir as consequências, porque existem consequências dos nossos atos. Nós podemos ver o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Depois de ele ter adulterado com Batseba, depois de ele ter matado Urias, Natan chega lá, conta uma história para ele, falou: tem uma pessoa aí que ele tinha mais de 100 ovelhas, mas ele chegou lá e pegou a ovelhinha daquela pessoa que só tinha uma, e roubou aquela ovelha. O que você faria, Davi? Isso aí é digno de morte, pode matar. Natan olha na cara dele assim: pois é, essa pessoa foi você. Davi tinha várias mulheres, mas ele quis pegar aquela única mulher lá daquele soldado dele. Davi entendeu, Davi se quebrantou, mas naquele momento eu entendo que Davi foi perdoado por Deus, mas Natan falou: filho, você foi perdoado, mas tem consequência, as consequências virão. O pecado de Davi havia sido perdoado, mas tem consequências. Ele disse: olha, a espada nunca mais se apartará da sua casa, você vai viver toda a sua vida em luta, em guerra. Natan falou: olha, da mesma forma como você adulterou com essa mulher aí, seus filhos vão adulterar com as suas mulheres à luz do dia. Você vai passar uma vergonha imensa, porque seus próprios filhos vão adulterar com as suas mulheres ali na rua. Da mesma forma como ele fez aquilo, ele gerou um filho naquela mulher. Natan falou: olha, esse filho aí não é de Deus. Infelizmente, quando ele nascer, ele vai morrer. Por mais que Davi tenha orado, tenha pedido, tenha chorado, foi tudo isso que aconteceu. Existem consequências. Deus perdoa, mas as consequências permanecem. E nós precisamos voltar de onde nós começamos e recomeçar. Fazer tudo de novo. Moisés entendeu isso quando ele voltou para o monte e passou por tudo aquilo que ele já tinha passado por 40 dias. Mas um terceiro ensino, a terceira lição que eu tiro desse exemplo aqui, é a lição da restituição. Amém ou não amém?
Quem quer ser restituído por Deus aí? Amém, mas não é disso que a palavra está falando, não. Não é de Deus restituir para você, é de você restituir para Deus aquilo que você tirou do próprio Deus. Foi isso que Moisés fez. Olha só o que diz aqui novamente esse mesmo versículo primeiro. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras. Sobe a mim na montanha e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Na primeira vez que Moisés subiu no monte, quem entregou a tábua para ele? O próprio Deus. Deus já tinha preparado as tábuas, os pedaços de pedra. Deus mesmo foi lá que escreveu. Mas nesse momento aqui, Deus fala: olha, filho, assim como eu te entreguei a pedra. Você quebrou, agora você providencia novas pedras e suba com elas para mim. Porque você agora é que vai escrever a lei novamente. Porque tudo aquilo que eu fiz, você que vai fazer. Você vai me restituir aquela aliança que eu fiz com você. Moisés, ele entendeu isso, ele quebrou as pedras, subiu com as pedras novamente para o monte. Deus deu as primeiras tábuas, agora Moisés é quem precisava providenciá-las. Nisso aqui nós podemos ver também um exemplo que aconteceu no Novo Testamento entre Jesus e Zaqueu. Quem lembra da história de Zaqueu aí? Quem não lembra da história de Zaqueu pode lembrar da musiquinha, né? Como Zaqueu, quero subir. Ficou famosa aí no Brasil durante muito tempo. Jesus, ele percebeu a restauração de Zaqueu, não apenas porque ele iria doar os seus bens aos pobres. Quando ele falou: Senhor, olha, eu vou doar os meus bens aos pobres, mas eu vou também restituir 4 vezes mais aquelas pessoas a quem porventura eu tenha defraudado. Jesus, ele entendeu a restauração de Zaqueu quando ele disse que ele restituiria 4 vezes mais tudo que ele havia extorquido das pessoas. Nisso nós podemos ver o princípio da restituição. A restituição, queridos, é uma linguagem genuína de arrependimento. Quando você de fato está arrependido, você restitui aquilo que você tirou da outra pessoa. A restituição é a linguagem que demonstra realmente que você está arrependido. E quando eu falo de restituição, eu não falo apenas de reparação material. Ah, pastor, mas eu não tenho nada que restituir de ninguém, porque eu nunca tomei nada de ninguém. Será? Não estou falando de coisas materiais, queridos, mas também de um pedido de perdão. Sabe, quando as pessoas talvez ali tenham feito alguma coisa com você e você não perdoa, ou quando você tenha feito alguma coisa por alguém, você não tem a hombridade, você não tem a coragem, você não tem ali a vontade de chegar nele e pedir perdão por aquilo que você fez. Já falei aqui algumas vezes que nada é sentimento, tudo é decisão. Se nós esperarmos sentir alguma coisa para fazer, sentir arrependimento para dizer que está arrependido, sentir vontade de perdoar para perdoar alguém, deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai sentir isso, porque a sua natureza é contrária a isso. Não é isso que você precisa fazer porque Deus mandou você fazer. Você precisa não apenas reparar materialmente, mas fazer um pedido de perdão, fazer um conserto de relacionamento com alguém, uma reconstrução emocional. Talvez você tenha magoado alguém, você precisa ir lá e reconstruir as emoções daquela pessoa em relação a você. Tem muitas reparações que nós precisamos e devemos fazer com as outras pessoas. Somente a partir disso é que Deus vai começar a fazer o novo dele conosco, a recomeçar de novo. Amém ou não amém? Quarta lição que nós podemos tirar aqui, quarta e última lição. Eu falei para vocês que Moisés, ele primeiro quebrou a lei. E a segunda atitude de Moisés foi abandonar a missão que Deus lhe havia entregue. Para reparar a quebra da lei, Moisés fez todas essas coisas que nós já falamos aqui nos 3 pontos. Mas agora Moisés quer reparar, não a quebra da lei porque já foi reparada, mas ele agora quer reparar a sua missão com o Senhor. Moisés tinha abandonado a missão com Deus. E lá no versículo 9 do capítulo 34, a palavra diz assim: em seguida suplicou: Yahvé, ou Senhor, se agora eu encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Olha só,
Aquele mesmo Moisés que quebrou as pedras e falou, não dou conta mais desse povo teimoso e submisso, e idólatra, que fez o que fez. Ele fala com Deus, olha Senhor, se eu encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo, por favor Senhor Deus, caminhe conosco, ainda que esse povo seja teimoso, ainda que esse povo seja submisso, por favor Senhor Deus, caminhe conosco, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Moisés, ele restaura a sua missão, aquilo para o que Deus o chamou para fazer e ser diante daquele povo. Ele entendeu que ele precisava continuar a missão dele. Por mais que ele tenha errado, tenha feito o que ele fez, lá atrás, quebrando a pedra, desistindo da missão, Deus fala, filho, volta aqui, vamos lá, vamos conversar de novo. E nisso que ele sobe para o monte, mais uma vez, Deus restaura o coração de Moisés. E ele então fala para Deus, deixa eu continuar essa missão. Abençoa esse povo. Por mais que a gente erre, por mais que a gente falhe, por mais que a gente vá cair, mas anda com a gente, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, faz desse povo, faz de nós, Senhor, a tua herança sobre essa terra. Continua aquilo que o Senhor começou lá com Abraão, Isaac e Jacó. Continua conosco. Moisés agora ele desce do monte e assume a missão que o Senhor lhe entregou. Deus já tinha dado uma missão para ele quando ele encontrou com Moisés lá no deserto. Depois de 40 anos de Moisés ali cuidando de ovelhas no deserto, Deus aparece para ele numa sarça e fala, olha, vai até o faraó e tira o meu povo de lá. Olha que missão que Moisés recebeu de Deus. E aqui, Moisés, ele desce e agora ele assume novamente a missão que o Senhor lhe entregou. Ele volta, ele ensina, ele cuida, ele discipula, ele ama, por mais difícil que tenha sido todos aqueles anos que ele passou com um povo insubmisso, com um povo idólatra, com um povo murmurador, com um povo questionador. Ele volta e exerce a sua função com Deus. Esse mesmo Moisés que quebrou as pedras da lei, de raiva, de ira, é o mesmo Moisés que no final de Deuteronômio, Deus fala assim, olha, nunca passou sobre a terra um homem tão manso como Moisés. Moisés, ele aprendeu nas circunstâncias, naquilo que Deus deu para ele. Deus capacita, queridos. Deus capacita você. Moisés, ele era iracundo. Moisés, ele teve raiva do povo, mas Deus capacitou para que ele se tornasse uma pessoa melhor, uma pessoa mansa, uma pessoa amável, uma pessoa que, segundo Deus, nunca passou na terra um homem com a mansidão de Moisés. Deus te capacita. Não é você que vai fazer. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer por meio de você. Apenas se posicione. Faça como Isaías, eis-me aqui, Senhor Deus, envia-me a mim. Sabe, queridos, nós temos orado. Pastora Roberta e eu, nós temos orado muito nesse sentido. A palavra de Deus diz que os campos estão prontos para a colheita. A seara está pronta, madura, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor Jesus diz então o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E nós temos orado nesse sentido, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E eu vou te falar uma coisa, Deus tem levantado. E eu vou te dizer mais ainda. Deus, Ele já chamou você. Deus, Ele já chamou você. Mas, querido, se você não quiser, Ele levanta outro. Deus, Ele não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você. Ele te dá o privilégio de você fazer uma obra que é maravilhosa demais, que é a obra dele. Quando você entender que a obra de Deus é um presente, quando você entender que a obra de Deus é uma honra, quando você entender que a obra de Deus é um privilégio, você vai passar a fazer isso com todo o seu amor. E Deus vai se agradar de você. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outro que vai fazer aquilo que Ele quer. Nada vai impedir o agir de Deus sobre a terra. Nada. Nada. Mas seja você aquele que se posiciona hoje. Sabe? Se motive. Motive-se em Deus. Não permita que as circunstâncias te atrapalhem de fazer aquilo para que Deus te chamou. Moisés agora ele desce do monte, ele assume a missão que o Senhor lhe entregou.
Ele faz aquilo que o Senhor chamou. O conserto, querido, a restauração, a nova oportunidade, o novo relacionamento, não é apenas para uma vida espiritual. Deus, Ele não quer restaurar você apenas para você se reposicionar em Deus, no seu momento com Deus, no seu TSD, no seu quarto secreto. Mas Ele te reposiciona para que você volte a fazer a missão para a qual Ele te chamou. Nisso eu vejo o exemplo de Sansão. Sansão nos dá um exemplo sensacional. Porque Sansão, depois de ter vivido tudo que ele viveu da forma errada como ele fez, deixando de seguir as orientações que ele recebeu ali como um juiz sobre a terra, ele tinha que viver de determinada forma que fosse diferente dos outros. Porque ele era uma pessoa diferenciada, mas ele passou por cima de tudo isso. Ele não deu importância para aquilo que Deus falou que ele deveria fazer. Mas no último dia da sua vida, preso, depois de ter perdido todas as suas forças, amarrado, ele entendeu o propósito para o qual Deus o tinha chamado. E naquele momento, preso, ele pede mais uma vez para Deus uma última oportunidade. Senhor, deixa que eu faça aquilo para o que o Senhor me chamou para fazer. E a palavra de Deus diz que Sansão, no último dia de vida dele, naquele último momento, naquele último suspiro, Deus deu força novamente para ele. Ele amarrado nos pilares de um templo. Deus dá força para ele quebrar esses pilares. Ele quebra os pilares e aquele templo cai sobre todas aquelas pessoas que estavam ali. E naquele dia, naquele momento, a palavra de Deus diz que Sansão fez muito mais do que ele fez em toda a sua vida. Fez mais em sua morte do que ele fez em toda a sua vida. Não espere chegar o momento da sua morte para você querer fazer novamente para Deus o que Ele te chamou para fazer. Deus, Ele tem um propósito para você, filho. Deus, Ele tem um projeto para você. Deus, Ele não cria absolutamente nada sem propósito. Ele tem um propósito específico para a sua vida. Um propósito que não sou eu que vou alcançar. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, é você. Deus, Ele não faz absolutamente nada sem propósito. Se Ele te criou, se Ele trouxe você à existência, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Busque em Deus saber qual é e realize. Não se acomode. Não se desanime por causa das coisas, das circunstâncias, das pessoas. Se anime em Deus. Se anime em Deus. Ele deve ser a fonte do seu ânimo, Ele deve ser a fonte da sua alegria, Ele deve ser a fonte da realização das coisas que você precisa realizar na vida. O que nós aprendemos com Sansão é que começar de novo não é apenas o arrependimento e o conserto da nossa relação com Deus, mas uma oportunidade de buscarmos em Deus a retomada da missão que havíamos abortado, de sermos úteis. Nós precisamos retomar a oportunidade de buscar novamente essa retomada da missão que Deus nos havia entregado. E eu te desafio hoje, eu te convido hoje, eu te animo hoje a você fazer isso, a você retomar a sua missão em Deus. Por isso, queridos, eu quero concluir dizendo, retome em Deus tudo que você perdeu, tudo que você deixou para trás. Quando por algum motivo deixou as coisas dele para trás. Eu não sei qual foi o motivo que te fez abandonar, eu não sei qual foi o motivo que te fez deixar, eu não sei qual foi o motivo que te fez cair, eu não sei qual foi o motivo que te fez quebrar a lei de Deus sobre você, que te fez pecar. Mas eu quero te convidar nessa noite, quero te incentivar nessa noite, volta. Ele te chama para recomeçar de novo. Amém? O Senhor te chama para recomeçar. Nós estamos recomeçando nós estamos recomeçando o nosso retorno nessa igreja do culto presencial. Faça desse dia, dessa noite, desse momento, uma oportunidade, um momento de você recomeçar em Deus aquilo que você deixou para trás. Confia, querido. Creia nisso. Deus tem um projeto para a sua vida. E isso não é jargão de crente. Que às vezes chega e fala, ó, Deus tem um projeto na tua vida, hein? Ou, né? Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando que Deus, presta atenção. E é de verdade isso. Deus tem um projeto na tua vida. Eu não sei qual é.
Ele sabe. E se você ainda não sabe qual é, busque nele saber o que é. Se você já sabe o que é, deixou para trás, abandonou, volte. Volte. Deus te dá uma nova oportunidade de começar novamente. Amém? Então, se você crê nessa palavra, se você entende que Deus tem algo para a sua vida, eu quero te pedir para você se colocar em pé, eu quero orar por você. Deus te ama, querido. Deus se importa com você. Deus, Ele tem desejo de realizar em você tudo aquilo que Ele planejou. Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus. Deus, antes de criar você, Ele já determinou o teu fim, Ele já determinou o teu final, Ele já sabia o que você seria, o que você iria fazer, mas só depende de você agora realizar aquilo que Deus te chamou para ser. Ele te criou já sabendo o que você seria no final, mas é você que muitas vezes muda o seu destino, aquilo para o que Deus te chamou, para fazer apenas a tua vontade, e você perde o final de Deus, o final que Deus projetou para a sua vida. Volta, começa de novo, reconheça os seus erros, restitui o que precisa ser restituído, seja para Deus, seja para as pessoas, mas faça acontecer de novo, faça acontecer de novo. Apocalipse capítulo 2, a palavra de Deus fala daquela igreja que estava em Éfeso, e fala das várias coisas que aquela igreja fazia, e que era boa nisso, que era boa naquilo. E a palavra de Deus diz, mas antes de qualquer coisa você perdeu o seu primeiro amor. Primeiro amor, querido, não tem a ver com o momento em que nós conhecemos Jesus, que ficamos naquela euforia. Porque o amor de Deus não deve ser acabado. O primeiro amor é um amor que permanece, é um amor que mantém, porque esse primeiro amor tem a ver com obediência e não com sentimento. Mas a palavra de Deus diz, volta, portanto, aonde caíste e recomeça. Quando você diz que perdeu o primeiro amor, não é porque você perdeu um sentimento pelas coisas de Deus, é porque você caiu. A palavra de Deus diz que quando ele caiu, ele perdeu o primeiro amor. E o que é a queda, querido? Queda é pecado. Então, se você perdeu o primeiro amor, não é que você está frio espiritualmente, é que você está em pecado. Então volta às práticas das primeiras obras, como diz a palavra de Deus. Volta lá para o início, começa tudo de novo. Se apresenta diante de Deus, obedeça aos seus chamados, obedeça aquilo que Ele te chamou para fazer e continua a obra para a qual Ele te chamou, porque tem grandes coisas de Deus para serem realizadas por meio de você. Deus, em nome de Jesus, pessoas estão aqui, Senhor Deus, nessa noite se reconciliando a sua missão, a sua vida, o seu chamado com o Senhor, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, restituindo o que precisa ser restituído a Ti. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe o que cada um tem passado, mas eu te peço, Deus, nesse momento, que o Senhor venha de uma forma específica na vida de cada uma dessas pessoas, e permita que elas entendam, Senhor Deus, aquilo que elas precisam fazer para recomeçar de novo, para voltar a fazer aquilo que elas foram chamadas lá no início para fazer. O Senhor as está esperando de braços abertos. O Senhor não quer sequer saber qual foi o motivo que os levou a fazer isso. O Senhor quer apenas um coração quebrantado e contrito. Deus, em nome de Jesus, se tem pessoas aqui agora arrependidas, com coração quebrantado, contrito diante da Tua presença, restaura, Senhor Deus. Restaura, faz de novo, começa de novo, Senhor Deus, porque o Senhor é especialista em começar de novo em nossas vidas. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Davi, assim como foi com Pedro, assim como foram com tantos homens na palavra de Deus, faça conosco também, Deus. Recomeça aquilo que o Senhor começou em nós lá atrás. Porque eu sei, Deus, que temos projetos, propósitos, nós temos missões a serem cumpridas para o Senhor. E que privilégio nós temos. Obrigado, Senhor Deus, por ter confiado a nós, por ter confiado em minhas mãos, nas mãos desses teus filhos, uma missão, Senhor Deus, que é muito maior do que qualquer um de nós, que é muito maior do que qualquer missão dessa terra. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor possa tocar na sua vida, no seu coração nessa noite, e que você possa entender que existem coisas de Deus que precisam ser restauradas na sua vida. Restaura. Não perde essa oportunidade, não. Começa de novo.
Comece de novo. Independente do que tenha acontecido. Fala, Deus, eu quero começar de novo. Se é algo que tem a ver comigo, com as coisas da igreja, e você precisa falar, conversar comigo, pastor, olha, eu quero voltar a fazer. Conversa comigo. Vamos voltar a fazer de novo. Deus chama você para essa missão. Deus chama você para esse propósito, que é muito maior do que qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão, quero orar por você, quero me despedir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa tua igreja nessa semana, Pai. Derrama sobre cada um de nós, Pai, a tua unção, para que nós possamos